Pronto, estou gravando, tá? Se alguém tiver... boa noite, novamente. Vamos dar início ao curso sobre Nietzsche, uma introdução ao pensamento de Nietzsche. Agradeço a presença de vocês, que algumas pessoas aqui estão com a gente já há algum tempo, acompanhando os cursos do Instituto. O Instituto daqui a pouco está fazendo 1 ano de funcionamento, e nós temos, né, atividades regulares. Semanalmente nós temos algum tipo de curso, cursos gratuitos, cursos com valores bastante acessíveis, né? E somos um centro de formação em humanidades e em área de saúde. Então, essa é a nossa missão, né? Formar pessoas, né, na área de humanidade, na área de saúde. O Instituto foi uma ideia minha no ano passado, e a partir desta ideia, vários talentos se agregaram a essa ideia, e temos aí algumas programações muito interessantes para o presente e para o futuro. Então, acompanhe a gente aí nas redes sociais, né? Nós temos aí um público fiel já há algum tempo. O objetivo desse encontro, gente, é oferecer um primeiro passo, uma apresentação sobre a obra do filósofo Nietzsche. É um encontro, né, inicial, né, não tem como nós nos aprofundarmos nas obras do Nietzsche. Então, assim, a ideia é fazer, de fato, uma apresentação do filósofo, comentando a sua biografia e comentando algumas das suas principais ideias. E quando falo de Nietzsche, eu estou falando de um filósofo que é fundamental para nós entendermos não somente o século XX, mas também para nós entendermos o nosso tempo, né? Nietzsche morreu em 1900, morreu ainda como um ilustre desconhecido. Só que a sua obra vai ganhando uma importância, uma grandeza. Nietzsche vira pop no século XX, mas não... E quando eu falo que ele vira pop, isso não é nenhuma crítica, muito pelo contrário, né? Nietzsche será lido tanto pela alta intelectualidade, impactando muitos pensadores, impactando a psicanálise, impactando Foucault, impactando Deleuze, impactando um monte de gente, né? Como também será lido pela juventude, será lido como literatura. E esta é uma peculiaridade da obra de Nietzsche. Não apenas é um grande filósofo com ideias muito originais, algumas ideias muito originais, mas também expostas em uma forma literária muito intensa, muito bonita, muito bela. Então, não seria nenhum exagero afirmar que algumas de suas obras, como Assim Falou Zaratustra, uma obra-prima literária. Muitas pessoas consideram um dos maiores textos em literatura alemã, uma das maiores obras da literatura universal. Eu sou uma dessas pessoas. Ou seja, textos que são lidos com beleza. E quando nós olhamos para o século XIX, especialmente na filosofia alemã, né, não dá para dizer que a gente encontra, né, uma escrita com tamanha verve literária em Hegel, um pouquinho antes em Kant, ou em outros, né, nem posteriormente. Nietzsche tem esse elemento. Não são todas as obras dele, né, mas a própria escolha de Nietzsche em usar em muitos dos seus escritos os aforismos, né, essas sentenças curtas, contundentes para afirmar alguma coisa, isso marca uma ruptura com uma tradição filosófica, né, em que a escrita filosófica ela teria, né, que caminhar lado ao lado com uma certa cientificidade, uma forma meio rebuscada, né, acadêmica de se escrever. Nietzsche rompe com isso.
rompe com isso e escreve com beleza, escreve com poesia. Então, muitas vezes, é difícil entender Nietzsche, porque nós estamos no reino das metáforas. Ele escreve coisas e não está explicando, não tem ali do lado uma nota de rodapé explicando este conceito nos filósofos anteriores, como isto foi pensado no passado. Então, muitas vezes é difícil ler Nietzsche, porque estamos trabalhando com metáforas. Ele mesmo vai dizer que faz filosofia com martelo. Algumas das suas afirmações são duras, contundentes, mas também fascinantes. Então, nós temos aí centenas e centenas de estudiosos de Nietzsche, né? Então, o meu objetivo aqui não é falar para eles, né? E nem apresentar para vocês, não é a exegese correntemente aceita da obra de Nietzsche, de alguns trechos da obra de Nietzsche. Eu quero apresentá-los para vocês, para quem ainda não conhece, né, uma primeira apresentação, para quem já o conhece, né, quem sabe eu possa trazer elementos novos, elementos que aprofundem a leitura. Quem não leu ainda, que saia daqui com desejo de lê-lo. De lê-lo. Porque o Nietzsche é um autor, é um daqueles autores que está na lista assim, autores para se ler antes de morrer. Nietzsche é um deles. Alguns, assim que falou Zaratustra, é uma daquelas obras para você ler antes de morrer, né? Aquelas obras obrigatórias. Não dá para você passar por essa vida sem ter lido, pelo menos Assim Falou Zaratustra. Pode ler outras obras, né? Eu nem comecei a leitura de Nietzsche com isso. Eu comecei a leitura de Nietzsche pelo Anticristo, passando pela genealogia da moral, e fui chegar no Assim Falou Zaratustra depois. Então, não tem uma regra. Ah, começa por esse, vai por aquele, vai pelo nascimento da tragédia, vai pela aurora. Não tem uma regra. Né? Não tem uma regra. Né? Vá por aquele texto que você sentiu o desejo de ler, né? E leia um pouco sobre o autor e permita que este autor te provoque. Bom? Bom, alguém estava sem áudio, mas já está com áudio, está tudo certo. Tá, vamos prosseguir, tá bom? Eu vou usar um slide, uma apresentação, mas a apresentação é só para ajudar a minha fala, trazer, né, uma contribuição mais visual ao que eu quero dizer. Nem é, geralmente eu tenho preparado ultimamente umas apresentações mais rebuscadas, com muitas imagens e tal, mas esta apresentação eu já tenho essa apresentação, já uso há algum tempo, e eu desejei permanecer com ela até porque ela é uma apresentação mais seca, digamos assim, né? E eu quero, nesse encontro, valorizar mais a palavra, valorizar mais o movimento da minha palavra, né? Para que a gente visualize o que eu quero dizer. Nietzsche é um autor que me acompanha já há bastante tempo, nas minhas leituras pessoais, na minha carreira acadêmica, etc. E eu dou aula de filosofia, entre outras coisas, né? Eu dou aula de filosofia, embora minha formação original não seja de filosofia, eu dou aula de filosofia e filosofia da ciência também, para os cursos de direito, fundamentalmente de direito e psicologia, né, da Universidade de Estácio de Sá, já desde 2014. Então, já se vão aí 8 anos em que eu dou aula de filosofia para turmas de forma de psicologia, né? Além de dar outras matérias também para o curso de psicologia. Minha formação original, né, eu sou antropólogo, né? Sou doutor em sociologia, atualmente eu faço pós-doc na área, né? E depois disso eu fui caminhando pela psicanálise, né? Eu sou psicanalista, atualmente trabalho também como psicoterapeuta, analista, e o Nietzsche está aqui, né? A aula de Nietzsche é uma das aulas mais divertidas e interessantes, porque ele é um autor que provoca, e a filosofia precisa provocar.
É horrível quando algum autor não nos provoca, não nos incomoda de alguma maneira. E a aula de Nietzsche geralmente é uma aula que divide a turma. E assim, eu sou um grande observador, né? Até faz parte da minha formação, né? Até como psicanalista eu sou um herege, né? Eu sou um heterodoxo, né? Então, na minha caminhada, eu fiz curso de hipnose, curso de terapia sistêmica, etc. Né? E há muitas contribuições, né, muito interessantes em outras áreas que nos ajudam. Eu sou um grande observador digamos assim, não somente do comportamento, ao que eu pratico desde os tempos como antropólogo, que ainda me considero antropólogo, o comportamento expresso facialmente, expresso no corpo, né? Na antropologia, eu comecei a treinar o meu olhar para observar as reações do corpo. E quando a gente dá aula de Nietzsche, é muito interessante, porque metade da turma, os olhos começam a brilhar. Eu já dei aula de Nietzsche, tinha gente com os olhos marejados de lágrimas. Assim, e a pessoa dizia assim, eu estou apaixonada por o que ele está dizendo, porque era o que, de certa forma, eu acreditava, eu pensava, mas eu não achei que alguém tivesse expresso de uma forma tão bonita. Tem gente que se fica assim, encantada com Nietzsche. Uma parte. Os olhos brilham, o rosto relaxa, né? Quando a pessoa não sorri, ela ameaça um sorriso, enquanto outros trancam as sobrancelhas. Você sente que as narinas ficam, né, respirando daquele jeito mais, como se o ar estivesse mais quente. Elas trancam os dentes e a respiração passa a ser uma respiração fundamentalmente pelo abdômen. Ela deixa de ser uma respiração pulmonar e passa a ser uma respiração abdominal. Isso é sinal de raiva. Sinal de raiva. Eu vou falando, as pessoas vão falando com raiva, e às vezes eu tenho que falar assim, calma, não projeta essa raiva em mim. É o Nietzsche, foi o Nietzsche que disse isso. Eu estou aqui como instrumento para apresentar este autor para vocês. Eu quero que, como professor, que você entenda o que ele está dizendo. Eu preciso fazer você entender o que ele diz. Agora, se você vai gostar ou não, é uma decisão pessoal. Mas é isso, não dá para ficar indiferente ao Nietzsche. Depois desse prólogo, né, vamos começar a falar sobre ele. Eu vou projetar aqui o slide, e aí eu vou falar. Gente, eu vou parar em alguns momentos e perguntar se alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, tá? Diante disso tudo, alguém gostaria de falar alguma coisa? Aqui não precisa, é um encontro, um bate-papo, não precisa ser aquela coisa formal, não é uma live, tá? É um curso, não é uma live. Então, não vou ficar aqui falando. Vocês podem participar, tá? Quem quiser participar, ligar a câmera ou não ligar a câmera, fica à vontade. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode. Aqui tem um botãozinho de reações, você consegue levantar a mão se você quiser. Então, tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Quando eu dou essa pausa para perguntar, eu também aproveito e bebo minha aguinha para conservar a saúde vocal, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Não, quero compartilhar o screen, é melhor. Screen, fica mais prático. Share. Olha, isso aqui é a foto do curso. Tá aparecendo para vocês, gente? Que basicamente são dois textinhos muito interessantes para quem quiser conhecer o Nietzsche,
de uma forma mais célere, digamos assim, tem o texto lá da História da Filosofia, para quem que, pra você, se você quiser textos sobre o Nietzsche, tá? Você pode ler o Nietzsche direto nas fontes, tá? Mas eu recomendo esse livrinho aqui, que é uma coleção da História da Filosofia do Reale Antiseri. São dois filósofos italianos muito importantes, né? E a obra deles de História da Filosofia é uma coleção em vários volumes. Você encontra em PDF gratuitamente na internet. Não posso nem estar falando isso, está gravando, né? Mas você encontra, isso é um fato. Quem quiser comprar, eu tenho até há muitos anos, né? A coleção completa, né? Que eu fiz questão de comprar. Eu sou um bibliófilo, né? O volume 6 trata de Nietzsche. É bem didático, muito interessante, como uma introdução. E tem a obra do Paul Strathern, Nietzsche em 90 minutos, também para um primeiro passo, para uma primeira aproximação, é interessante. Cara, a obra, né, para quem quiser dar um primeiro passo, tem obras mais densas, mais complexas, né, estudos sobre Nietzsche, né, mas aí é uma outra coisa. Temos a imagem uma das muitas imagens do Nietzsche. Seu famoso bigode, né? Seu cérebro bigode, mustache, né? Vamos lá. Nietzsche nasceu na Saxônia em 15 de outubro de 1844. Né? Para quem acredita em signo, ele era libriano, né? Numa família de pastores luteranos. Deixa eu tirar aqui. Acho que tá na frente isso daqui. Pronto. Numa família de pastores luteranos, Nietzsche era neto, filho de pastor, foi criado numa rígida tradição luterana e a sua família, uma família religiosa, uma família de pastores, lhe ofereceu uma criação muito forte no pietismo, né? Então foi uma criação religiosamente rigorosa. E Nietzsche não era daquelas pessoas criadas em tradições religiosas rigorosas, né, que de uma forma tanto quanto cínica, né, olhava para aquilo ali, dava okzinho, dava aquele okzinho, daquele emoji de ok, né, e fazia outras coisas. Não, ele levava muito a sério aquilo dali. Ele levava tão a sério que muito jovenzinho se sentiu vocacionado para seguir a tradição familiar e se tornar pastor. Nietzsche foi para o seminário para se tornar teólogo e pastor. Estudou teologia, filologia clássica em Bonn, em Leipzig. Em Leipzig, ele encontrou uma obra, né? E ali nesta época, né, já vivendo uma série de questionamentos, ele vai ler e encontrar Schopenhauer, a obra clássica de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, que é uma das obras. Quando o Schopenhauer, nessa época, ele já era também uma figura célebre. Seu livro foi super vendido, fez muito sucesso. Tal. E a obra de Schopenhauer vai causar um impacto muito grande no Nietzsche, muito grande. Vai colocar o Nietzsche numa primeira crise existencial e, curiosamente, a obra posterior do Nietzsche, de certa forma, vai dialogar, mesmo na forma de negação, com o Schopenhauer. Ele vai se aproximar e negar o Schopenhauer ao longo da sua obra. Tem um parágrafozinho aqui explicando o Schopenhauer, mas eu não vou entrar no mérito, não, você vai perder muito tempo. Com 25 anos apenas, ele foi chamado a ocupar a cátedra de Filologia Clássica na Universidade de Basileia. Gente, estamos falando de uma das mais tradicionais universidades da região. Uma universidade muito consagrada. O Nietzsche tinha apenas 25 anos de idade.
intelectualmente, já era clara a demonstração da sua genialidade como um acadêmico. Não era comum assumir esta cátedra, não é, com esta idade. Ele aceita assumir a cátedra. Está numa universidade que estava super na moda na época. É nesse período em Basileia em que ele conhece Richard Wagner, o grande artista alemão da época, né? Escritor, pretenso filósofo, musicista fundamentalmente, genial, não é, polêmico, complicado. O Wagner, na época, era uma estrela na Alemanha. Era uma estrela na Alemanha, era uma celebridade na Alemanha. E a aproximação de Nietzsche com Wagner se dá por uma série de razões que a gente, né, na psicanálise, vai tentar entender um pouquinho a cabeça do Nietzsche, né? Wagner tinha a mesma idade. Vamos lá. Nietzsche tinha problemas de relacionamento com seu pai. Wagner tinha a mesma idade do pai do Nietzsche e, segundo os registros da época, era muito parecido fisicamente com o pai do Nietzsche. Mas dá para você pensar um pouquinho, né? Gente, para quem não conhece o Wagner, né, se está em casa aí, você com certeza já ouviu muitas músicas do Wagner. Você com certeza já ouviu, por exemplo, a Cavalgada das Valquírias. É, famosíssima, né? Com certeza você já ouviu, que é aquela música que toca em filme, toca em comercial, toca em jornal. Bota aí no YouTube a Cavalgada das Valquírias que você vai ver. É... Nietzsche se firma como um astro em ascensão na universidade, né? Fica amigo do Jacob Burckhardt, grande historiador da cultura, o cara que... O Burckhardt foi o cara, o historiador. É por causa do Burckhardt que nós usamos a palavra renascimento para falar lá daquele movimento que aconteceu no século XV, né? Que deu origem lá a uma série de transformações culturais, científicas, etc., né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, as tartarugas ninja, né? Para quem eu sempre falo isso, né? Para quem tem mais de 30 vai lembrar, né? David Donatello, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Nessa mesma época, a obra de Maquiavel, etc., nós chamamos essa época de Renascimento por causa do Burckhardt. Que o Burckhardt escreveu uma obra chamada A Cultura da Europa, na época do Renascimento, ou coisa parecida. E ele ficou muito amigo do Nietzsche. Né? Aliás, uma das poucas figuras com quem Nietzsche mantém uma amizade até o fim da sua lucidez. Até que uma experiência decisiva para uma guinada na carreira do Nietzsche. Quem era Nietzsche? Um intelectual brilhante, genial, um jovem professor, uma estrela em ascensão na Universidade de Basileia, mas que certamente teria morrido e nós hoje não saberemos quem era. Até que ele passa pela experiência da guerra. Aliás, a experiência da guerra é uma experiência que, obviamente, é uma experiência transformadora na vida de um ser humano. Ninguém saiu mesmo depois de uma guerra, mas para a história da filosofia é muito interessante, né? Não é à toa que Sócrates vai se tornar filósofo depois da guerra, né? Sócrates volta da guerra e resolve virar filósofo. Entre tantos outros, né? Tantos grandes pensadores que lutaram na guerra, né? E a guerra foi uma experiência decisiva. Sartre, um deles.
Entre tantos e tantos outros, tá? Só lembrando de alguns aqui. Tinha uma guerra terrível, uma guerra franco-prussiana nessa época, e ele num campo de batalha, numa batalha terrível, né? Onde morreu muita gente, ele é designado e colocado num vagão de gado para conduzir 6 feridos numa viagem que durou mais de 2 dias. E ele ficou lá, ele recebeu essa missão, né? Aqueles homens estavam semi-mortos, mas mas esses 2 dias que ele passa no trem, conduzindo os feridos, foi uma experiência que o dilacerou internamente. Foi não somente um trauma, mas foi também o seu encontro com o deserto, o seu encontro com a morte, o seu encontro com os seus demônios internos. Foi um encontro transformador. Nietzsche, quando chega semi-morto, doente, com desinteria e difteria. E ele nunca mais será o mesmo. Em 1872, ele publica a sua primeira grande obra, O Nascimento da Tragédia, onde já ali começam a surgir alguns dos seus temas. Entre 73 e 76, século XIX, claro, ele escreveu as 4 considerações atuais, e nesse período ele rompe sua amizade com Wagner. Ele precisou matar o pai. Essa experiência de matar o pai é uma metaforicamente, por favor, tá, gente? Essa experiência de matar o pai é uma experiência que vai acompanhar fortemente o pensamento de Nietzsche. Esse rompimento está lá em Humano, Demasiado Humano, de 1878, onde ele também rompe com Schopenhauer. Começa a escrever da forma como ele escreve, aforismos, começa, não é, a escrever as suas ideias numa forma de intuições penetrantes, com cuidado literário na forma de se escrever e utilizando metáforas, utilizando a poesia. Em 1879, por razões de saúde, né, ele tinha uma relação complicada com a sua vida sentimental. Sua primeira relação sexual, ele vai num prostíbulo onde contrai sífilis. A sífilis nessa época não tinha tratamento, né? E a sífilis vai se desenvolver na vida dele e vai conduzi-lo à morte, né? 20 anos depois. Não estava bem de saúde e também entendeu que a filologia, aquela vidazinha acadêmica, não era o seu destino. Nietzsche simplesmente pede demissão da Universidade de Basileia e começa a viajar. Por uma década, Nietzsche publica algumas das mais importantes obras da filosofia, da história da filosofia, vagando de pensão em pensão pela Suíça, pela Itália e pelo sul da França. Assumindo essa liberdade, tomando a rédea da sua vida, ele vai. Escrevendo algumas das mais importantes obras da história da filosofia. Em 1881, ele publica Aurora. No ano seguinte, ganha a Ciência. Ele conhece, em 1882, Lu Salomé, uma jovem russa de 24 anos que despertava, né, uma mulher muito intelectual brilhante, belíssima, despertava paixões por onde passava. Nietzsche se apaixona por ela, mas ela o rejeita e casa com um amigo e discípulo de Nietzsche, Paulo Ré. Paulo Ré,
Isso vai destruir o Nietzsche por dentro, né? E produzir também no Nietzsche, né, uma luta contra o ressentimento. É visível na alma, porque os escritos de Nietzsche têm também uma função terapêutica na forma de lutar contra o ressentimento, contra a rejeição. Em 1883, destroçado pela rejeição sentimental, sai uma das mais lindas obras da história da literatura, assim falou Zaratustra. Depois ele publica Além do Bem e do Mal, a genealogia da moral, onde ele vai desenvolvendo e aprofundando os conceitos que já estão presentes ali em Assim Falou Zaratustra. Depois ele escreve o caso Wagner, o Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo, et Homo, Nietzsche contra Wagner, e ele está escrevendo em Turim a sua última obra, Vontade de Poder, que ele não chegou a concluir. Até que em 1889, ele sai do seu quarto de pensão, ali a sífilis já tá lesionando o cérebro dele, e ele encontra um dono de um cavalo espancando o cavalo. E ele sai muito irado, empurra aquele homem para longe, impedindo que ele continuasse a bater no cavalo. Ele se agarra ao pescoço do cavalo, chora, chora, e entra num estado de adoecimento, ele entra num surto, né? E depois vai levar por mais de 10 anos uma vida praticamente vegetativa, até que morre em 1900. Em sua doença, ele foi uma década inválido, né? 10 anos, inválido, não é? Senil, louco, né? Imerso nas trevas da loucura, né? Uma loucura por questões de doença, né? Por lesão cerebral, produzida por uma doença, por uma bactéria, a sífilis. Bactéria. Em 25 de agosto de 1900, ele morre. Seus livros, nessa época, começam a fazer sucesso. A irmã dele se aproveita desse sucesso e começa a adulterar as anotações inéditas do irmão, né? E inserindo nos textos do irmão uma série de glosas. Ideias antissemitas, observações elogiosas sobre ela mesma, né? Por isso que a obra Vontade de Potência, que foi uma obra que o Nietzsche não teve o domínio na edição, é uma obra que precisa ser lida com aparato crítico, né? Para retirar ali o que é glosa, escritos, né, que não são do Nietzsche, escritos inseridos, né, posteriormente, esse é o termo técnico, e o que é de fato do Nietzsche. Muita gente vai, digamos assim, erroneamente atribuir ao Nietzsche, isso é um erro grosseiro, tá, gente? A responsabilidade por algumas ideias nazistas. Isso é um grande erro, tá? Porque o Nietzsche foi lido pelos nazistas, por alguns intelectuais nazistas. E alguns desses conceitos do Nietzsche foram usados por eles, mas usados de uma forma completamente distorcida. Completamente distorcida, tá? Então, não há não dá para extrair da obra de Nietzsche qualquer fundamento para o pensamento de superioridade racial, por exemplo. Só para adiantar, tá? O super-homem do Nietzsche não é um super-homem racial. É um super-homem
que se torna super-homem por uma autodeterminação. Ele não é super-homem pelo sangue, mas por autodeterminação. Tá o Frederico aí ajudando, aí, botando aí algumas coisas aí. É a foto da Lu? Beleza, Frederico, obrigado. Você foi meu aluno, né, Frederico? Seu nome não me é estranho. Se não me engano, você foi meu aluno via Brasil. Salvo engano, ou estou errado. Posso estar via Brasil, memória é boa, viu? Serviço social, se eu não me engano, também, né? Seja bem-vindo, querido. Bastante tempo, né? Tem uns anos já isso. Gente, em relação à vida do Nietzsche, perguntas, comentários. Vocês podem falar, gente, comentar, debater. Fiquem à vontade. Alguém? Então tá, vamos seguir. Professor? Oi? Meu nome é Gilmar, Francisco Gilmar. Eu estava tendo uma aula sobre psicologia e estávamos vendo exatamente Nietzsche, não é? Uhum. E o senhor poderia falar um pouco do niilismo em Nietzsche? Vou chegar lá ainda, peraí. Obrigado. Aguenta aí que a gente vai. Isabela, aguenta aí que a gente vai. A gente vai falar sobre o super-homem ainda. É só sobre a vida dele, tá? Agora eu vou entrar nos principais conceitos do Nietzsche. Vamos lá. Grande conceito que o Nietzsche vai nos trazer é a ideia de Dionisíaco, Apolíneo e o problema Sócrates. Deixa eu só olhar a hora aqui para temos tempo. O Dionisíaco, Apolíneo e o problema Sócrates, né? Nessa época, o Nietzsche ainda está caminhando, né? Ainda está simpático a Schopenhauer, e ele vai dizer que a vida, né, é cruel e cega. Estava no Schopenhauer, né? No mundo como vontade de representação, o mundo como cruel e cega irracionalidade, dor e destruição. A arte, então, exerceria uma função catártica. A arte poderia oferecer ao indivíduo a força e a capacidade de enfrentar a dor da vida, dizendo sim à vida. Né? E o Nascimento da Tragédia, de 1872, o Nietzsche vai mostrar como a civilização grega pré-socrática explodiu em vigoroso sentido trágico, aceitando de forma estática, com X, né, a vida, a coragem diante do destino, a bravura, a exaltação dos valores vitais. E a arte trágica é um corajoso e sublime sim à vida. Não é? Então, o Nietzsche ele vai criar nessa obra uma das mais poderosas interpretações sobre a cultura grega, né? E Nietzsche vai identificar, né, que o período pré-socrático é o período que fez com que a Grécia se tornasse grande. E tão grande, tão extraordinária, que nós até hoje herdamos as suas ideias, os seus valores. Eles chegaram ao ápice civilizacional, né, cuja maior expressão foi, sem dúvida alguma, com a figura conquistadora de Alexandre, discípulo de Aristóteles. Os gregos chegaram a um ponto civilizacional extraordinário. Os gregos exaltaram a vida, o bom, o belo. As tragédias eram a forma que os gregos encontravam, né, de lidar com a dor, com o destino, com a infelicidade. E as tragédias meio que funcionavam de uma forma catártica para isso. Os gregos exaltavam a força instintiva, a saúde, a beleza física, a embriaguez criativa, o sexo, a paixão sensual
Nietzsche identifica nos gregos pré-socráticos, antes de Sócrates, o símbolo de uma humanidade em harmonia com a natureza. Uma humanidade que olhava para a natureza, né, para a realidade, para a expressão das coisas como são, e vivia uma verdadeira sintonia com ela, com a beleza, com o corpo, com o sexo, com o prazer. Alguma coisa acontece. Ele vai chamar que esse mundo grego é o mundo no espírito de Dioniso. É o Deus que representa isso. Exaltação vital, vontade de poder, de beleza, de virtude. Só que ao lado do Dioniso existe o Apolíneo, como duas forças que existem na realidade e que deveriam ser forças complementares, que é o Apolíneo, fazendo referência a Apolo, né? Apolo, se eu não me engano, na tradição romana é Júpiter. Se alguém quer dar uma olhadinha na internet, é Júpiter. Posso estar enganado. Às vezes minha memória dá uns breakzinhos. O que seria o Apolíneo? O Apolíneo, assim, é o elemento da moderação. Os gregos traziam isso, né? O apolíneo é o equilíbrio, é a limpeza, é a moderação. Então, numa obra de arte, né, a paixão, a beleza, o lirismo são dionisíacos. O apolíneo é a forma, é o rigor. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vi que tem umas. Deixa eu ver se tem gente aqui. Eu vi que a Amanda está aí. Amanda é uma violinista extraordinária, professora de violino. Se eu tiver errado, você me corrija, Amanda. Você pensa na genialidade de uma obra-prima musical, né? Você tem a inspiração. A inspiração, ela aí, tudo bem? Também, Amanda também, minha aluna em Caxias. Você tem inspiração. Você tem aquele movimento inspirador, né? Você tem, vamos lá, o rigor do método. Fazer uma sinfonia. Eu tenho que transformar aquilo, né, de forma que seja executável. Então você tem o Dionísio, que é a inspiração, a força vital, né, aquele poder criativo, o Apolíneo, que é o rigor de transformar aquilo numa obra executada, transformar aquilo numa linguagem. É o Dionisíaco e o Apolíneo andando juntos. Eles são instintos diferentes, caminham um ao lado do outro, às vezes brigam, não é? Mas se encontram na obra de arte. Com o passar do tempo, Nietzsche vai dizer que o sinal disso é em Eurípides, né? Em Eurípides, né? Parece que o Apolíneo, né, vai tomando o poder do Dionisíaco, quando na tragédia, na figura do coro. O coro passa a explicar e mediar tudo que está acontecendo na tragédia. Nietzsche vai dizer, vai ficar muito chato isso. Até que chega o que Nietzsche vai chamar da desgraça da grandeza grega. O fim desse período clássico. O início da decadência. E é Sócrates. Sócrates.
Nietzsche vai dizer que em Sócrates, né, e Sócrates e Platão, né, que nós conhecemos Sócrates fundamentalmente pela obra platônica, né? Sócrates tem três fontes, né, para que falam sobre Sócrates, que é Platão, Aristófanes e Xenofonte. Platão é a principal fonte, 90%, mais de 90% nós sabemos sobre Sócrates está em Platão. Sócrates, então, representando Apolo, é como se Apolo esfaqueasse pelas costas Dionísio e o matasse. O instinto é morto. O apolíneo seria a racionalidade. E o dionisíaco o instinto, a força vital, o desejo, né? Aí para a gente usar uma linguagem mais lacaniana. O desejo. O apolíneo, o deus Apolo o esfaqueia pelas costas de Dioniso. E agora, em Sócrates, em Sócrates, a razão é colocada como senhora, que deve domar a força vital e os instintos. Começa aí para Nietzsche a verdadeira decadência. A natureza e o instinto passam a ser vistos como maus, como bestas feras que devem ser controladas pela razão. O que Nietzsche está fazendo é o seguinte: a realidade, gente, antes de Sócrates, era que Dionísio e Apolo andavam juntos. Era como se fossem duas faces da mesma moeda. Eles se separam, um mata o outro, e em Sócrates surge a ideia de que a razão está separada da natureza, sendo superior a ela. A razão separada da natureza sendo superior à natureza, devendo domá-la. Tudo, então, deve ser submetido a esta razão, como uma entidade separada da natureza. A razão deixa de ser vista como fazendo parte da natureza. Ela passa a ser vista como estando superior a ela. Nietzsche vai dizer: começa o fim, é o começo do fim. É o começo da decadência grega, né? Olha o que Nietzsche vai dizer. Sócrates foi um equívoco. Toda a moral do aperfeiçoamento, inclusive a cristã, foi um equívoco. A mais crua luz diurna, a racionalidade a qualquer custo, a vida clara, prudente, consciente e sem instintos, em contraste com os instintos, isso era apenas doença diferente, de modo nenhum retorno à virtude, à saúde, à felicidade. Nietzsche vai dizer que Sócrates esteve longamente doente. Sócrates era um ressentido. Sócrates disse não à vida. E abriu uma época de decadência que esmaga a gente hoje. Por causa desse movimento, que começa com Sócrates e Platão, e é tomado pelo cristianismo, abriu-se uma época de decadência, né, que combateu e destruiu o fascínio dionisíaco, que liga o homem ao homem e o homem à natureza. Por causa disso, nós, seres humanos, fomos arrancados da natureza. Nós fomos rasgados da natureza, excluídos da natureza, excluídos, e excluímos a natureza. A gente só vai entender, por exemplo, a afirmação da morte de Deus, se a gente entender isso daí. Esse é o ponto fundamental para a gente entender o conceito da morte de Deus em Nietzsche.
que é o próximo tópico. Em relação ao apolíneo dionisíaco, alguém tem alguma pergunta? Comentários, dúvidas? Professor, Sim. eu posso fazer a comparação entre Nietzsche sendo Dionísio e Hegel sendo Apolo? Vamos lá. Assim, sei se dá para fazer assim, porque Hegel não é meio que não é a grande. Ele vai criticar, né, a filosofia hegeliana, né? Sem dúvida alguma. Nietzsche vai criticar, mas quando fala em Hegel a gente pensa tanto no Marx, né? Fala em Hegel a gente vê logo o Marx na cabeça, né? Parece que é difícil a gente tentar pensar no século XIX sem essa dialética Marx-Hegel, né? Mas a gente pode dizer que a filosofia do Nietzsche propõe um retorno ao dionisíaco. Ao contrário, quer ver, ficaria mais interessante você pensar, em vez do Hegel, Kant. Kant era bem apolíneo, né? Imperativo categórico, etc., né? Acho que o Kant talvez fosse... E o Kant não inferior em termos de influência e importância, né, em relação ao Hegel. Talvez o Hegel entre, mas eu veria mais o Kant. O Kant mais esse elemento mais apolíneo, mais cristão do Kant, né? Beleza? Beleza, professor. Obrigado. De nada. Então vamos lá. O anúncio da morte de Deus está lá em algumas das suas obras, né? Mais célebre, Assim Falou Zaratustra. O que é a morte de Deus em Nietzsche? O que é a morte de Deus em Nietzsche? A morte de Deus em Nietzsche está diretamente relacionada a esse momento da humanidade que começa com Sócrates e é expressa pelo cristianismo quando o homem é separado da natureza. Emerge daí um Deus. E esse Deus do cristianismo e também esse Deus platônico, esse Deus que surge, é um Deus que está não somente separado da natureza, mas é um Deus exterior. É um Deus exterior. É um Deus institucional. É um Deus que odeia a natureza. É um Deus que ensina o homem a negar-se a si mesmo, a negar aquilo que ele é. É um Deus que é uma contradição, um Deus que é anti-Deus. É um Deus antinatural. Isso, para Nietzsche, é um ídolo. Só que ele escreve de uma forma metafórica. As pessoas não entendem o que ele está querendo dizer. O que o Nietzsche vai dizer em Assim Falou Zaratustra, quando Zaratustra vai ter com os homens, o Zaratustra, a primeira coisa que Zaratustra vai dizer é que nós precisamos voltar à natureza. E eu preciso dizer que Deus está morto. Que Deus está morto? Esse Deus que está fora da natureza. Esse Deus é um ídolo. Esse Deus institucional. Esse Deus da religião. E o Nietzsche propõe, né, propõe, né, que já que esse Deus está morto, nosso caminho está livre. Ele nos escravizava. Agora nós estamos livres. Livres para quê? Livres para voltar à natureza. E quando nós voltamos à natureza, e quando nos voltamos para o sentido da terra, nós encontramos o super-homem. O homem que transcende o homem. E nós descobrimos
E isso é expresso de uma forma muito poética, mas muito sutil na obra do Nietzsche. Nós descobrimos, nós reencontramos com outro nome, Deus. E esse Deus está onde? Na Terra, na natureza, na gente. É isso que possibilita se tornar super-homem. Essa morte de Deus é exatamente isso. E é também um ataque ao cristianismo, né? Então, ele vai às raízes da moral tradicional, ele vai dizer, esse Deus construído a partir do pensamento platônico e cristão, ele é um Deus dos escravos, dos fracos, dos vencidos, é um Deus anti da natureza, é um Deus que vai ensinar aos homens para ir contra o que eles são, contra a própria natureza. Isso não faz o menor sentido. Porque quando você pensa, por exemplo, na tradição judaica, quando Deus cria o homem, é a obra-prima da sua criação. Deus cria o homem à sua imagem. Os judeus, a concepção cristã da natureza, ela se transforma em algo completamente diferente da tradicional concepção judaica, por exemplo, apesar do cristianismo ter surgido no início como uma seita judaica. No Antigo Testamento, o homem, Adão, é a dama de terra, terroso. Você tem duas imagens no Antigo Testamento, né? Tem duas narrativas da criação no Gênesis. Na primeira, Deus cria o homem como o sopro da sua boca, e é uma obra-prima que ele faz. Depois ele faz o homem como o olheiro cria o barro. O olheiro pega o barro e cria o homem com as suas próprias mãos, e é lindo o que ele faz. E ele é a sua imagem. A natureza do homem expressa a Deus. No Antigo Testamento, você tem os Salmos e vários textos em que os céus proclamam a glória de Deus, a natureza. Deus está lá, Deus está ali. No Cantares, a gente tem um poema erótico. Um poema erótico, onde o sexo é celebrado. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Que esse Deus vai virar a negação da natureza. Esse Deus vai virar a negação do corpo, do instinto vital, do prazer, da beleza, né, da força. Ele vai se transformar num Deus antinatural, um Deus da negação de tudo, um Deus dos fracos, dos pobres, dos oprimidos, um Deus de tristeza, de antinatureza, um Deus que exige renúncia, negação de tudo aquilo que foi criado em troca de um céu metafísico. É isso que ele está dizendo. Esse Deus aí está morto. Esse Deus está morto, né? A civilização ocidental, a ideia da morte de Deus, ela tem vários sentidos, né? Ao mesmo tempo, esse Deus aí precisa morrer, ao mesmo tempo, era como se tivessem matado o Deus verdadeiro, que precisa ser reencontrado. Tem dois sentidos. Primeiro, esse Deus aí, esse Deus precisa morrer. Esse Deus exterior, esse Deus antinatural, precisa morrer. Acabou. O tempo dele acabou. E é difícil ler Nietzsche, porque dependendo do contexto, ele quer dizer uma coisa, e outro contexto quer dizer outra. E também, em Sócrates, nós temos ali também, quando surge esse outro Deus, é como se esse Deus apolíneo matasse o Deus dionisíaco. A civilização ocidental matou aquele Deus que repousava em Dionísio. E eliminou todos os valores que serviram de fundamento para a vida. O Zaratustra vem, e a missão do Zaratustra é uma missão espiritual. É evidente isso no texto. É esse reencontro com o que foi perdido. Como, gente, se Dioniso reencarnasse, encarnasse em Zaratustra e anunciasse o retorno. Retorno a uma nova espiritualidade.
não uma espiritualidade. E aí, gente, está em Nietzsche a crítica radical a toda a metafísica. Metafísica é aquilo que vai além da física, né, gente? Aquilo que vai, né, da teologia. Ele vai dizer não. Ele vai fazer a crítica a todos os pregadores, todos os religiosos, né, que ensinam as doutrinas metafísicas, que tiram o homem da natureza e jogam o homem para um espaço que não existe. E ele propõe um retorno à natureza, uma reconciliação. O que a morte de Deus traz a ideia de reconciliação do homem com ele mesmo, com o seu próximo, com a natureza e com Dioniso, com Deus que foi morto, que agora revive em nós. Quando esse Deus morto revive em nós, nós deixamos de ser homens e nos tornamos super-homens. A primeira etapa da criação foi do verme para o macaco. A distância do verme para o macaco era enorme. Depois do macaco para o homem, a distância do homem para o macaco era enorme. Agora, o Zaratustra anuncia o super-homem. A distância do super-homem para o homem é do mesmo tamanho da distância do homem para o macaco e do macaco para o verme. Vamos lá. Vocês estão escrevendo aí no chat. Vamos ver o que vocês estão dizendo. Deixa eu ver aqui. Eu perdi o contexto, né? Frederico, se você puder explicar aí, eu não sei quando que você colocou a pergunta. Talvez tenha sido em algum ponto específico. Então, assim, essa morte de Deus é um fato sem paralelos em Nietzsche, né? É um acontecimento que divide a história da humanidade, tá? E esse acontecimento, ele é anunciado pelo Zaratustra, né? E a partir daí surge o super-homem, o homem novo. O que é o super-homem? O super-homem é o super-humano, né? Para não ficar uma coisa machista, né? A palavra Mensch em alemão, Übermensch em alemão, Uber mesmo, tá, gente? Uber é de super, né? Übermensch em alemão. Uber mesmo que a gente pede no aplicativo. Uber, no alemão, foi traduzido por super, é um superlativo. Mensch pode ser traduzido por humanidade, né? Também, dependendo do contexto. Esse super-humano, a ideia de super-humano, esse Übermensch, é como se fosse o humano que transcende o humano, um novo humano, a nova etapa do humano. O humano que transcende o humano. Onde ele se impregna de novo do ideal dionisíaco. Dioniso volta a viver dentro dele. Oi. Então, o senhor falou que mas sendo que Deus que Nietzsche fala morreu. Então, quando a gente encontra esse Deus dentro da gente mesmo, a gente passa a ser o super-humano, é isso? Só que esse encontro com Deus não é simplesmente uma experiência metafísica. Não é uma experiência com Deus que está fora. Não, é consigo mesmo, dentro de si É consigo próprio. mesmo. É com a terra. É consigo mesmo e com a terra. É quando você se redescobre terra, Gaia. Sim. É quando você se reconecta com a natureza. É uma reconexão com a natureza, consigo mesmo e com o próximo. Aí você emerge o super-homem. É mais do que isso. Esse é o primeiro passo do super-homem. Esse super-homem, quando acontece isso, esse super-homem, ele brilha de tal maneira que ele não tem mais como ter mestres humanos. Professor, no caso, então, seria a mesma coisa quando na igreja cristã fala quando você encontra Jesus. No caso, é a mesma coisa?
Então, a relação do Nietzsche com Jesus é muito interessante. O Nietzsche vai dar vários exemplos, alguns exemplos de quem ele considera como super-homem: Alexandre, Napoleão, Jesus de Nazaré. Nietzsche vai dizer que Jesus era um modelo de super-homem. O problema de Nietzsche é com o cristianismo. Nietzsche vai dizer que o cristianismo é anticristão, é anticristo. Nietzsche vai dizer, e aí, daí a polêmica e o ódio que o grupo religioso tem do Nietzsche. Porque o Nietzsche vai dizer que o cristianismo é o anticristo. Ele vai dizer que o cristianismo, na figura de Paulo, ele vai chamar de Paulo de fariseu ressentido, que estabeleceu um plano, odiava tanto Jesus, que se forjou cristão para destruir a fé por dentro. E conseguiu. Nietzsche vai dizer que o cristianismo não é de Jesus, é de Paulo. Tinha que ser paulinismo. E para o Nietzsche, essa perversão que Paulo faz ao cristianismo faz com que o cristianismo seja o anticristo. Há uma distância abissal entre o Cristo, que era o modelo de super-homem, que estava conectado com a natureza, conectado com os outros homens, que encontrava Deus aqui dentro. Esse Jesus Cristo que dizia que o reino de Deus está dentro de nós, que andava com todo mundo, que se portava como um príncipe, não carregava aquela humildade da moral cristã, mas ele era altivo, aristocrático, né? Terreno, corpóreo, transformava água em vinho, andava por sobre as águas, não é? Controlava os espíritos imundos, era conectado com a natureza e com os seus semelhantes. Ele vai dizer que esse de Jesus é um super-homem, é um modelo de super-homem. Mas o cristianismo não. Para Nietzsche, o cristianismo como instituição e expressão de fé religiosa é uma negação do Cristo. Vocês podem não gostar da ideia, mas é o que ele vai dizer. É o que ele vai dizer. Então, em Nietzsche, há a mais ácida, penetrante e profunda crítica à instituição religião cristã. E a crítica dele vai se centrar na moral do cristianismo. Já estou adiantando já quase tudo que eu ia falar depois, tá, gente? Ele vai dizer o seguinte: a moral cristã é uma moral dos fracos, é uma moral dos ressentidos. Para o Nietzsche, a moral cristã vai perverter a verdadeira moral. O Nietzsche vai dizer que a moral cristã vai ensinar como virtude o que não é virtude. Por exemplo, ele vai dizer que a moral cristã vai ensinar, ele vai pegar a moral dos escravos, dos inferiores, tá? Nesse sentido, tá, gente? Lembrando que a escravidão no mundo antigo não era a escravidão racial dos africanos, tá? Era diferente. Tá? Em vários níveis, dá para a gente entrar nesse ponto. Tem muita coisa, mas eram modelos diferentes de escravidão. Escravidão no mundo antigo e escravidão moderna. A escravidão moderna é muito pior que a escravidão no mundo antigo. Mas o fato é que os escravos na escravidão moderna, eles eram tratados como detrito, né? Como força de trabalho, com uma crueldade extrema. No mundo antigo, eles eram simplesmente uma classe de subcidadão. Não eram cidadãos, era uma classe inferior, né? Mas mantinham digamos assim, uma forma de vida muito mais livre, mas eles eram inferiores. Os escravos eram inferiores no mundo antigo. Então ele vai dizer que o cristianismo propõe uma moral dos fracos, uma moral dos que não são livres, uma moral que vai dizer que é bom ser humilde, é bom ser pobre, é bom perder, é bom sofrer, é bom ser perseguido, é bom ser injustiçado. A moral cristã, na Idade Média, vai começar a negar a própria natureza. Vai negar o sexo, vai negar o prazer. Então, Nietzsche vai olhar para isso tudo e vai dizer que a moral cristã é uma perversão. Nietzsche vai dizer que a moral cristã é uma perversão, é uma invenção de perverso.
não perverso no sentido da psicanálise, da uma psicopatologia, tá, gente? Ainda não existia isso nessa época. Mas no sentido moral mesmo. É o fraco usando de artimanhas, é um golpe, a moral que é um golpe para Nietzsche. São os fracos que criam uma conspiração, usam de artimanhas para poder acabar com a festa, digamos assim. Então, assim, se eles veem alguém feliz sexualmente, eles vão dizer, não pode ser feliz, não pode realizar esse desejo. Né? A pessoa está num banquete, fala, isso é pecado. Então, começa a criar uma moral contrária à natureza. É isso que Nietzsche vai dizer. A moral cristã é uma moral contra a natureza. Mas, ora, se essa natureza é uma natureza em que há participação do divino, negar a natureza é negar o divino. Quando você nega a natureza, você nega o divino. Para o Nietzsche, a moral cristã é uma moral antinatural. Por isso que ela é perversa. Ela perverte a natureza. É uma moral de perversos. Uma perversão da natureza. Quem vai pegar, vai dizer, vai mandar você ir contra a natureza. Se você é contra a natureza, é perversão. É aí que está o teor da crítica do Nietzsche a esse ponto. Mas por trás disso daí está um grande conceito de espiritualidade, mas não conceito de espiritualidade cristã, tradicional, né? Pelo menos. Daí, vocês entendem agora por que tanta gente brilha os olhinhos para o Nietzsche e tanta gente bufa de ódio? Fica mais claro, né? Porque é uma mensagem, são afirmações duras, né? E Nietzsche dizia de forma muito dura. Quando você lê a obra do Nietzsche, quando fala sobre isso, é duro. Ele escreve de uma forma muito contundente, assim. Os espíritos mais sensíveis, Nietzsche é um autor insuportável, né? Filosofando com martelo. É pancada na cabeça, meu irmão. Vai dar uma martelada. É martelada, ele não tá nem aí. Só que ele escreve de uma forma brilhante, né? Ele escreve bonito. Nietzsche escreve bonito. Pô, gente, fizeram até série, né? Deus não está morto, né? Mas, assim, a morte de Deus em Nietzsche não é uma afirmação do ateísmo, tá? Não é uma afirmação do ateísmo. É uma afirmação é uma proposta de mudança radical da forma como se entende Deus, espiritualidade, a relação do homem com a natureza. Nietzsche vai inspirar até o movimento hippie vai ser inspirado pelo Nietzsche. Até o movimento hippie, pra você ter uma ideia. Essa coisa de retorno com a natureza. Está em Nietzsche isso. Nós precisamos, nós homens. Gente, hoje, quando a gente pensa numa humanidade que se divorciou da natureza, né? E que acha o homem que não acha que não faz parte da natureza, mas que é superior a ela, né? Que a destrói, que a explora, que está a ponto de provocar um colapso global para produzir o fim do próprio homem. O Nietzsche, quando fala que a gente tem que voltar ao sentido da Terra, é um negócio. Nietzsche é muito atual, né? A gente tem que lembrar que a gente quando a gente, em Nietzsche, né? A gente é a gente é a natureza, a gente é a Terra. É como se nós estivéssemos nos autodestruindo a nós mesmos, de extensão do nosso corpo. Ou até o movimento ecológico influenciado pelo Nietzsche. Pra você ter uma ideia. O super-homem é o sentido da Terra. As culturas indígenas e a maior parte das culturas africanas, elas nos ensinam, nós ocidentais, elas ensinam para a gente algo de muito valor, que é possível uma humanidade
que vive em harmonia, em conexão com a natureza. Isso é muito interessante, né? Pois é, Frederico, dia 19, né? Quando a gente olha para isso, é muito bonito, por exemplo, né? Quando você vê, por exemplo, as divindades de algumas religiões de matriz africana, onde a divindade ela é uma com a natureza. É o deus da mata, é o deus das águas, das montanhas, da encruzilhada, dos espaços, né? É um deus conectado com a natureza. Os índios também têm isso. O índio não tinha ideia de que ele era algo diferente da cutia, do macaco, do rio, da árvore e da pedra. Então a gente precisava viver em harmonia com isso. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Isso é por Santo Agostinho, né? Curiosamente, interessante ter falado isso. Não, foi o Francisco, o Frederico não. Sem óculos, eu li FR na frente. Isso é Santo Agostinho. Curiosamente, o Santo Agostinho vai dizer, nas Confissões, que passou a vida inteira procurando Deus fora dele, nas religiões, nos espaços externos, e encontrou a Deus quando escavou as profundezas da sua psique. Na própria tradição cristã, você tem alguns elementos muito interessantes. Nietzsche vai dizer, o Santo Agostinho vai dizer isso, que ele passou o tempo inteiro buscando Deus externo. Quando ele escava as naturezas, as profundezas da sua alma, da sua psique, aí que ele vai encontrar Deus. Que ele buscou fora, mas ele estava dentro. Isso é tradição cristã, hein? Santo Agostinho. Mas não preenche esse vazio com o mundo, com a nossa realidade. Ele preenche esse vazio com uma reconexão. O Nietzsche vai dizer que é preciso uma reconexão. Por que tem esse vazio? Se você for interpretar isso à luz do Nietzsche, por que tem esse vazio? Porque nós nos separamos da natureza. Mas você preenche esse vazio se reconectando com a natureza. Consigo mesmo. E quando eu falo reconectar com a natureza, é consigo mesmo, com a terra e logo com Deus. Né? Opa, outra pergunta boa aqui. Dicotomia entre a alma e o corpo de Santo Agostinho. É uma trocação de posse sincera, quem ganha, Nietzsche ou Santo Agostinho? A dicotomia entre alma e corpo ela é platônica, né? Agostinho só reproduz. Agostinho foi neoplatônico, né? Antes de se converter ao cristianismo, Agostinho passou pelo neoplatonismo. Então, Agostinho ele vai construir uma teologia cristã profundamente platônica. Essa dicotomia entre alma e corpo é Platão. Por isso que o Nietzsche odeia o Platão, galera. Por isso que ele odeia Platão. Porque o corpo vai ser visto como natureza e a alma vai ser visto como algo que está fora da natureza, a psique, em outro lugar. Essa separação, essa fragmentação, esse racha no ser humano vai produzir toda a negação do corpo e da natureza, porque a natureza, como ela é material, ela vai ser vista por todo o platonismo como má. O corpo é a prisão da alma para Platão. A natureza não pode ser boa, tem que ter um mundo melhor, um mundo perfeito, um mundo que não sofre a ação do tempo, tá? O problema do Platão com a natureza é que a natureza sofre a ação do tempo. E para Platão, o que sofre a ação do tempo, o que se deteriora, o que se corrompe nesse sentido, corrupção quer dizer isso, sofrer a ação do tempo, se corromper, se deteriorar, enferrujar, digamos assim, né? Isso não pode ser bom. Tem que ter um mundo que é eterno, onde as coisas permanecem. Esse é o problema platônico. O cristianismo vai pegar isso e vai colocar a questão moral, a questão do pecado. A natureza é má, o mundo material ele é imperfeito para Platão, porque ele sofre a ação do tempo, ele se deteriora. O cristianismo, em seu platonismo, que é até antes de Santo Agostinho, mas Santo Agostinho ele consagra de vez o platonismo na teologia cristã,
Para o cristianismo, a natureza é má por causa do pecado. Isso é uma contradição, se você for parar para pensar, com a própria mensagem cristã inicial, cujo ápice, a mensagem cristã primeira, o anúncio cristão fundamental do primeiro século era Cristo ressuscitou em corpo. Lembra da Páscoa? Cristo ressuscitou em corpo, não em alma, em corpo, é corpóreo. E aí, na Idade Média, o cristianismo vai prometer um céu metafísico. O céu metafísico substitui a ressurreição do corpo. A mensagem da ressurreição do corpo tem tudo a ver com o judaísmo. Mas tem nada de errado com a matéria é boa, foi Deus que criou. Para os judeus. Foi Deus que criou, Deus criou tudo, inclusive isso. Ele não errou o projeto é bom, foi ele que fez, como é que ele vai errar? Gente, você está dando para entender a complexidade da questão? A gente voltou aqui, culpa do Francisco, mas obrigado, Francisco, pela ótima pergunta. Mas a gente foi aqui para a Idade Média, tá? Mas é ótimo, a participação foi ótima. Quando vocês vão trazendo essas questões, a gente vai, né, melhorando o curso. Então, só eu falando aqui, ficamos chato. E esse super-homem? Vamos lá. Esse super-homem, ele é isso, ele é impregnado da... Opa, peraí. Passei aqui, deixa eu fechar o chat. Esse super-homem é isso, né? Ele é esse homem novo, impregnado do ideal dionisíaco, que ama a vida e que se volta as costas para o céu e volta à sanidade da terra. O super-homem, ele não foi feito para o céu, ele foi feito para a terra. É isso. Quem foi que perguntou sobre o super-homem? Foi a Larissa? Foi, professor, fui eu. Tá claro? Ajudou? Ajudou, entendi. Beleza. E aí eu já falei do anticristo, já falei, né, por Nietzsche o que o cristianismo faz. Né? O cristianismo vai construir um mundo sobrenatural, um mundo metafísico, um céu metafísico, né, que por Nietzsche é uma perversão. Dizer assim, olha, sua vidinha é miserável, tem que ser uma vidinha miserável mesmo, onde você nega o que você nega a natureza, você nega o prazer, você nega a beleza, né? Você vai viver essa vidinha ruinzinha aí, carregando essa cruz aí, porque no futuro haverá um céu metafísico, espiritual, né, em que você vai, né, vai ter tudo de bom, do bom e do melhor. Nietzsche vai falar assim, eu tenho pena desses padres, para mim eles são prisioneiros e marcados. Aquele que eles chamam de redentor os carregou de grilhões de falsos valores e de palavras loucas. Se alguém pudesse redimi-los de seu redentor. Então, o cristianismo é isso para ele. Né? Para ele, o cristianismo é a maldição do cristianismo, é o anticristo. Ele vai chamar o cristianismo de perversão. Né? Ele vai dizer, por que perversão? Ele vai dizer o seguinte, quando um animal perde seus instintos, quando ele escolhe e prefere o que faz mal, ele se perverteu. Ele vai dizer que o cristianismo é uma perversão, porque está ensinando para os seres humanos a escolher o que é pior para eles, o que é mal para eles, ao negar a própria natureza. Quando o cristianismo ensina que é para negar a própria natureza, para Nietzsche, o cristianismo está ensinando a negar-se a si mesmo, a negar a criação e a negar ao próprio Deus. Deus está morto, nós o matamos. Aí está o sentido. Na verdade, e aí a pancada que o Nietzsche dá, Deus está morto, quem o matou? Os cristãos. O cristianismo. Também, mas no sentido de Deus está morto. Vocês o mataram. Frase lá da obra O Anticristo. O cristianismo chega ao fim, destruído por sua própria moralidade.
que não pode ser substituída. Uma moralidade que acaba por se ver obrigada a negar até mesmo a existência do seu próprio Deus. O senso de veracidade, desenvolvido ao máximo pelo cristianismo, deixa-se contaminar pelas falsidades e pela desonestidade de todas as interpretações cristãs do mundo e da história. Salta de Deus é verdade, para tudo é falso. Ou seja, para ele, o cristianismo chamou de pecado tudo que é valor e prazer na terra. Para ele, o cristianismo tomou partido de tudo que é fraco, abjeto e arruinado e fez um ideal da contradição contra os instintos de conservação da vida forte. Por aí, Francisco. Então, peraí, eu tenho que achar aqui um cursor. Ih, tá lento esse negócio. Meu Deus. Deixa eu ver aqui para não perder a hora. 8h37. Então, assim, para Nietzsche, o cristianismo é a religião da compaixão. E ele vai dizer que essa compaixão, ele vai dizer que esse Deus do cristianismo é uma divindade dos doentes. Ele vai dizer que esse Deus que os cristãos inventaram é um Deus degenerado que contradiz a vida. Que contradiz a vida. Mas Cristo não era assim, já falei sobre isso, né? Ele vai chamar Cristo do homem mais nobre. Ele vai dizer que a morte de Cristo na cruz é um símbolo mais sublime que jamais existiu. Não é um sinal de derrota, é um sinal de vitória. A morte, aquilo ali é um sinal de vitória para ele, né? Para ele, Cristo morreu para mostrar como se deve viver. Cristo foi um espírito livre. Foi um Freigeist, em alemão. Um espírito livre. Mas ele vai dizer que, infelizmente, o evangelho ficou na cruz porque ele se transformou em igreja, em cristianismo. Ele vai dizer que o amor de Cristo virou, com o cristianismo, ódio e ressentimento contra os homens. Ele vai dizer que Paulo foi o maior de todos os apóstolos da vingança. E a Renascença, a Reforma Protestante, ele vai dizer que no Renascimento, na Renascença, e aí a influência do Burckhardt para ele é importante, acontece uma reviravolta. Quando se redescobre os clássicos gregos, começam a ver as coisas de uma forma distinta. Parece que as coisas vão melhorar, e aí vem a Reforma Protestante, trazendo de volta novamente a igreja. Lembrando, né, que Nietzsche foi criado numa igreja luterana. Ele vai dizer que a igreja cristã não deixou nada intacto em sua perversão. Ela fez de cada valor um desvalor, de cada verdade uma mentira, de toda honestidade uma abjeção da alma. Ele vai dizer que o além, o céu, né, é a negação de toda a realidade. E a cruz é uma conjuração contra a saúde, a beleza, a cruz nesse sentido, tá? Contra a saúde, a beleza, a constituição bem-sucedida, a valentia de espírito, a bondade da alma, contra a própria vida. E na obra Genealogia da Moral, né, e na obra Além do Bem e do Mal, ele vai falar sobre isso, né, sobre o projeto moral religioso cristão. Né? E nessa obra Genealogia da Moral, que é um dos livros mais importantes da história da filosofia também, ele vai fazer uma genealogia de fato, né? O Nietzsche começa a indagar os mecanismos psicológicos, né, na formação dos valores. Ele vai propor uma compreensão da gênese psicológica dos valores morais. E ele vai, um trabalho que depois será consagrado no século XX, principalmente pelo Foucault, né? Foucault vai fazer muito isso, muitas genealogias, né?
E o Nietzsche faz isso de uma forma brilhante na genealogia da moral. Ele vai perguntar assim, onde surgiram estes valores da nossa civilização? Ele vai mostrar como eles surgiram, onde eles surgiram e por que eles surgiram. E ele vai dizer, né, que a moral é uma máquina de dominação. Uma máquina de dominação. Então, para ele, nós temos que distinguir entre a moral aristocrática dos fortes e a moral dos escravos. Existe a moral dos que vencem e a moral dos que perdem. E o Nietzsche vai dizer, onde perder é melhor do que ganhar? Onde é melhor ser fraco do que ser forte? Onde é melhor ser feio do que ser belo? Não faz o menor sentido. A Nietzsche vai dizer que a moral do cristianismo é uma moral dos feios, dos ressentidos, dos que perderam, dos fracos, que conseguiram provar para o mundo e ensinar para o mundo a maior perversão das ideias de que o bom é o errado. Que o bom é ser feio, que o bom é perder, que o bom é não expressar a natureza, bom é negar o desejo, bom é que não é. Ou seja, para ele, a moral do cristianismo teve muito sucesso em perverter o óbvio, em criar uma moral antinatural. Porque ele vai dizer que na própria natureza, a expressão é essa. Bom não é o veado, bom é o leão, que come veado. Bom não é a zebra, é o leão que come a zebra. É melhor, é o que é. A zebra é o que é. O que alguém vai ensinar que tem que ser zebra? Tem que ser veado e não leão. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, assim, por que leão é? Porque sobrevive. A ideia é essa. Porque ele come o veado, come a zebra e sobreviveu. E os outros morreram, dando lugar a ele. Não é à toa que o leão é o rei da selva, né? É visto, considerado rei da selva. Então, a moral aristocrática, que é a moral dos fortes, é uma expressão de vontade de poder, nasce da afirmação triunfal de si. A moral dos escravos nasce de um não, de uma negação de si. Isso é perversão. Para o Nietzsche, a moral dos escravos é a moral dos ressentidos. Para o Nietzsche, a moral cristã é uma moral do ressentimento. E a moral cristã é fundamentada no ressentimento. E qual o ressentimento da moral cristã? A moral cristã é ressentida contra a força, contra a saúde, contra o amor à vida, contra o prazer, contra a beleza. Professor, Sim. no caso, pode-se dizer, tipo assim, no caso, a pessoa não consegue fazer ou não pode fazer igual, então ela vai lá e tenta contrariar para falar que não pode. Você conhece a fábula das uvas e da raposa? Não, O Esopo tem uma não. fábula que diz assim: a raposa olha para as uvas que estão lá em cima da videira, tenta pegar tudo quanto é jeito, mas elas estão altas demais. Aham. A raposa olha para as uvas e fala assim: ah, elas estão podres mesmo. Entendeu? Lógico. Ah, entendi. É tipo assim, então já que eu não posso ter aquilo, então eu vou criticar, então para É, ninguém querer também. para o É isso? Nietzsche, isso, exatamente. Professor? Ressentimento. Ah, tá, Essa tá é o que a bom. gente vai dizer, ressentimento. Eu sou Professor? feio, só pensar um eu sou feio e vou dizer que o bonito, que é bom ser feio. Não é bom ser belo. Eu sou um derrotado, um fracassado e vou dizer que errado é o que venceu. Errado é o que deu certo, bom é o que deu errado. É mais ou menos isso. Para ele é uma perversão. Oi. É uma forma de justificar uma contraqualidade, não é? Nesse caso, Sim. como o senhor acabou de falar, não é? Ah, não, tem a parte boa de ser feio também. Quer dizer, que se eu conseguir namorar, se eu conseguir me casar um dia, porque a mulher ou o rapaz realmente gosta de mim, não por conta da minha aparência física, não é? Sim, por aí. Então, é por aí. Então, ele vai assim, é como se, né?
É como se fosse um plano perverso dos fracassados em derrotar. Como eles não conseguiram derrotar os fortes da forma tradicional, porque eles perderam, eles vão derrotar pela moral. É uma forma sutil de dominação, né? Uma forma sutil de dominação. E aqui que o cristianismo, segundo Nietzsche, vai fazer? Vai dizer, mas no céu, né? No céu eu vou ser bonito, vou ser rico. Olha que estranho, né? Não é bom ser bonito, não é bom ser rico, não é bom ser vitorioso. Mas no céu eu vou ser tudo isso que eu não fui aqui. Ué, mas no céu é bom, então, ser assim? É o que o Nietzsche vai dizer. O que é o niilismo, então? Já falando da pergunta, né? O niilismo é o rompimento, primeiro, com essa moral, né? Com essa moral. Né? É um estado psicológico, né? Em que nós paramos de buscar sentido no que não tem sentido. É o que o Nietzsche vai dizer. Então, assim, é uma tentativa, assim, é quando há o niilismo é um abandono desses projetos metafísicos. É um abandono desses projetos metafísicos, né? E quando, de fato, né, você desiste desses projetos que vão além da Terra, que vão além da natureza. O niilismo é isso, é um reencontro, é uma moral de reencontro com a natureza, de reencontro, de ruptura com esses projetos, sejam eles quais forem, cristão, estoico, budista, o que for, que seja. Um retorno a uma parar de buscar um sentido racional e tentar entender que as coisas são o que são. É o que nós temos, são o que são. Tem um videozinho que é muito legal que fala sobre isso, e eu vou passar para vocês aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo botar aqui. Então, só para fechar aqui, o niilismo é um abandono da ideia de valores absolutos. Ser niilista tem tudo a ver com aquele conceito do Nietzsche de que o super-homem não tem mais mestres, o super-homem ele constrói os seus próprios caminhos. Esse é o niilismo. É construir suas próprias veredas. Esquecer a ideia de providência, de ordem cósmica, de sentido. O niilismo é a afirmação da própria vontade. Professor, Sim. no caso, o niilismo é como se eu mesmo ditasse as regras do meu jogo, é isso? É, por aí. Ah, tá É bom. quando você se faz mestre de si mesmo. É como se eu não como se eu não vivesse a minha vida seguindo as regras da sociedade. Eu me conformo com aquilo que eu crio para mim mesmo, é isso? Eu não pensaria nesse sentido. Eu pensaria no sentido de que você constrói, você se torna mestre de si mesmo. Ah, tá. Professor, Sim. eu acho que o nome dele é Deleuze, ou Deleuze, né, que escreveu os 4 tipos de niilismo presentes nas obras de Nietzsche. Eu Deleuze. Sim, sim. achei muito Sim. interessante. O senhor tem referência dele? Tem, o Deleuze tem uma obra sobre Nietzsche. Tem um livro Tem? sobre Nietzsche, um dos mais conhecidos, é Nietzsche. O nome do livro é Nietzsche, Gilles Deleuze. Uhum. Quem quiser Coincidência. aí, mas é uma leitura mais aprofundada, evidentemente. Tá? Obrigado. Que é a recomendação. Vamos lá. Por fim, né, o amor fati. Eu vou passar aqui. O amor fati é o resultado final disso daí, né? É quando você encontra esse caminho, né? E você passa a viver no estado de amor fati. Vou passar um videozinho que é muito legal sobre isso, ainda tem um tempinho. Vai valer a pena esses minutinhos finais aqui. Deixa eu só, que eu tenho que compartilhar aqui.
Já botei com a bala na agulha ali, só rodar, não deixa só compartilhar, tem que botar o som. Share sound. Optimize for videoclip. Esqueci daqui. Tá aparecendo, gente, para vocês aí? Ele tá legendado, tá? Ele não tem tradução, ele tem legenda em português. Vou botar aqui. Tá aparecendo, professor. Tá, Nietzsche Amor Fati. Esse canal é muito bom, tá? Eu recomendo que vocês assistam, porque tem tanto canal chato de filosofia, né? E esse canal é muito bom, que é o The School of Life. Quem quiser seguir, ele é em inglês, tá? Ele é britânico, mas os vídeos tem legenda. A maioria dos vídeos tem legenda. Então, vale a pena seguir esse canal, porque é muito bom. Vou botar aqui. A gente morou numa cabine de navio durante 4 anos. A gente achava que seria impossível alugar a nossa casinha em terra firme, sem fiador. Ah, mas no 5º andar a gente não precisou de nada. One of the strangest Peraí, yet vou most botar em intriguing português. Peraí. aspects of Friedrich Nietzsche's ideas is his repeated enthusiasm for a concept that he called amor fati, translated from the Latin as a love of one's fate, Vou botar em or, as português. we might put Peraí. it, a resolute, enthusiastic acceptance Deixa eu voltar o everything vídeo. that has happened in one's life. Vamos lá. One of the strangest yet most intriguing aspects of Friedrich Nietzsche's ideas is his repeated enthusiasm for a concept that he called amor fati, translated from the Latin as a love of one's fate, or, as we might put it, a resolute, enthusiastic acceptance of everything that has happened in one's life. The person of amor fati doesn't seek to erase anything of their past, but rather accepts what has occurred, the good and the bad, the mistaken and the wise, with strength and an all-embracing gratitude that borders on a kind of enthusiastic affection. This refusal to regret and retouch the past is heralded as a virtue at many points in Nietzsche's work. In his book The Gay Science, written during a period of great personal hardship for the philosopher, Nietzsche writes, "I want to learn more and more to see as beautiful what is necessary in things. Then I shall be one of those who makes things beautiful. Amor fati. Let that be my love henceforth. I don't want to wage war against what is ugly. I don't want to accuse. I don't even want to accuse those who accuse. Looking away shall be my only negation. And all in all, and on the whole, some day I wish to be only a yes-sayer." And a few years later, in Ecce Homo, Nietzsche writes, "My formula for greatness in a human being is amor fati, that one wants nothing to be different, not forward, not backwards, not in all eternity, not merely bear what is necessary, still less conceal it, but love it." In most areas of life, most of the time, we do the very opposite. We spend a huge amount of time taking stock of our errors, regretting and lamenting the unfortunate twists of fate, and wishing that things could have gone differently. We are typically mighty opponents of anything that smacks of resignation or fatalism. We want to alter and improve things, ourselves, politics, the economy, the course of history. And part of this means refusing to be passive about the errors, injustices, and ugliness of our own and the collective past. Nietzsche himself, in some moods, knows this defiance full well. There is much emphasis in his work on action, initiative, and self-assertion. His concept of the Wille zur Macht, or will to power, embodies just this attitude of vitality and conquest of obstacles. However, he's aware that, in order to lead a good life, we need to keep in mind plenty of opposing ideas and marshal them as and when they become relevant. We don't, in Nietzsche's eyes, need to be consistent. We need to have the ideas to hand that can salve our wounds. Nietzsche isn't therefore asking us to choose between glorious fatalism on the one hand or a vigorous willing on the other. He is allowing us to have recourse to either intellectual move depending on the occasion.
He wishes our mental toolkit to have more than one set of ideas, to have, as it were, both a hammer and a saw. Certain occasions particularly need the wisdom of a will-driven philosophy. Others demand that we know how to accept, embrace, and stop fighting the inevitable. In Nietzsche's own life, there was much that he had tried to change and overcome. He had fled his restrictive family in Germany and escaped to the Swiss Alps. He had tried to get away from the narrowness of academia and become a freelance writer. He had tried to find a wife who could be both a lover and an intellectual soulmate. But a lot in this project of self-creation and self-overcoming had gone terribly wrong. He couldn't get his parents, especially his mother and sister, out of his head. Nietzsche's books sold dismally, and he was forced more or less to beg from friends and family in order to keep going. Meanwhile, his halting, gauche attempts to seduce women were met by ridicule and rejection. There must have been so many lamentations and regrets running through his mind in his walks across the Upper Engadine and his nights in his modest wooden chalet in Sils Maria. If only I'd stuck with an academic career, if only I'd been more confident around certain women, if only I'd written in a more popular style, if only I'd been born in France. It was because such thoughts, and every one of us has our own distinct variety of them, can ultimately be so destructive and so soul-sapping that the idea of amor fati grew compelling to Nietzsche. Amor fati was the idea that he needed in order to regain sanity after hours of self-recrimination and criticism. It's the idea we ourselves may need at 4 a.m. finally to quieten a mind that has started gnawing into itself shortly after midnight. It's an idea with which a troubled spirit can greet the first signs of dawn. At the height of the mood of amor fati, we recognize that things really could not have been otherwise, because everything we are and have done is bound closely together in a web of consequences that began with our birth and which we are powerless to alter at will. We see that what went right and what went horribly wrong are as one, and we commit ourselves to accepting both, to no longer destructively hoping that things could have been otherwise. We were headed to a degree of catastrophe from the start. We end up saying, with tears in which there mingle grief and a sort of ecstasy, a large yes to the whole of life, in its absolute horror and occasional moments of awesome beauty. In a letter to a friend written in the summer of 1882, Nietzsche tried to sum up the new spirit of acceptance that he had learnt to lean on to protect him from the agony of regret. I am in a mood of fatalistic surrender to God. I call it amor fati, so much so that I would be willing to rush into a lion's jaws. And that is where, after a bit too much regret, we should learn sometimes to join him. Thank you for watching. If you want to learn more about the thinkers from our videos, check out our Great Thinkers book, available worldwide. Essa é a ideia do amor fati, né? Essa entrega, né? Essa autoaceitação, né? Essa aceitação das coisas que não podemos mudar, né? Tem todo esse elemento, né? Muito forte na ideia de amor fati. É muito bonito o conceito de amor fati no Nietzsche, né? E aí, gente? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? A gente fez uma degustaçãozinha, né, do Nietzsche, suas principais ideias e conceitos. Professor? E? No final das contas, nem Nietzsche era um exemplo de amor fati, não é? Ele escreveu a respeito, mas parece que ele não conseguiu aproveitar a vida, não é? Não sei. Ele teve as oportunidades, mas... Não sei, Francisco, sabe por quê? Eu acho admirável uma coisa, porque ninguém escreveu, ninguém tinha mais motivos para o ressentimento do que ele. Tudo que o cara fez deu errado, meu irmão. Ele não era bonito, não tinha sucesso com as mulheres, a vida sentimental dele era um fracasso, a vida acadêmica dele não deu certo, ele resolveu empreender um projeto de escritor freelancer que não funcionou, ele estava doente, sozinho. Tinha alguém com mais
tinha alguém com mais elementos para ser um ressentido do que ele? Realmente não tinha. Ninguém escreveu contra o ressentimento. E o cara, vivendo tudo isso, ele vai escrever contra o ressentimento e dizer que busca, que se encontrava no momento de aceitação, de entrega fatalista a Deus, de aceitação das coisas que não se pode mudar. Então, acho que tem um elemento bonito nisso daí, né? Em que, sim, essa coisa do... A ideia de ressentimento do Nietzsche, a psicanálise vai utilizar muito fortemente, né? Tem um conceito forte de ressentimento disso daí. Dos coitados, dos cristãos, entre os coitados, os cristãos e os coitados, né? Os coitados cristãos, um deles não foi Nietzsche, não é? Quer dizer, muito bem se parece, mas ele foi o que não aceitou a condição de ser um coitado, não é? Sim, isso, exatamente isso. Exatamente, não aceitou a condição de ser um coitado, né? De ficar lá se lamuriando, lamentando a vida e ficar acusando os outros, ficando ressentido, olhando o prazer e a vida dos outros e não, falando, algumas coisas deram certo, outras não deram, né? Mas nem por isso eu vou atacar e criticar mesmo que eu não consegui. Que eu não consegui. Geralmente, uma das coisas que eu tinha visto e percebi muito na época que eu era cristão, né, professor? Eles gostam muito de terceirizar a culpa. A culpa nunca é minha, não é? Tem daquilo e tal, mas pelo menos isso e aquilo, né? Sempre uma forma de como justificar. Mas, professor, muito obrigado pelo curso. Foi ótimo, gostei muito da didática do senhor, viu? Obrigado vocês pela presença, gente. Eu vou passar aqui para vocês. Para quem não segue aqui ainda, tem o Instagram. Eu não sei como vocês descobriram o curso. Eu vou passar aqui um Instagram. Deixa eu achar aqui. O meu Instagram, tá? Pessoal, eu vou botar aqui. Vou botar aqui o link para vocês. Eita, fera. Peraí. Se vocês quiserem me seguir, é um Instagram profissional, tá? Eu também sou produtor de conteúdo. E vou botar também o meu canal no YouTube. No meu canal no YouTube, eu acho que vocês vão se interessar, porque eu tenho... O meu canal chama-se Arte do Bem Viver. Tá aqui no chat, tá o meu Instagram. E no canal do YouTube, eu estou produzindo uma série. A gente tem várias séries, e uma das séries que eu estou produzindo chama-se Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, né? Então, estou fazendo uma análise, né, trecho por trecho, né? Isso aí vai durar um projeto de muito tempo, né? Já tem 2 vídeos, essa série já tem 2 vídeos, já tem 2 episódios, né? Daqui a pouco está saindo o 3º, né? A gente começou tem pouco tempo, essa série, do Assim Falou Zaratustra. Então, vocês já podem assistir os vídeos, né? Lá, tem a galera aí tá falando do... Quem conhece está gostando. O canal está crescendo aos pouquinhos, né? Está tendo aí visualizações, né? A gente está com a ideia aí de expandir esse canal. Vou botar aqui o canal também para vocês. Deixa eu só botar aqui, porque fica lenta a internet para caramba quando está o Zoom ligado. Chama-se Arte do Bem Viver, o canal. E aí, se vocês se interessarem, quiserem seguir, eu acho que o canal é bem legal. Pelo menos eu faço os vídeos com muito carinho, sabe? Só achar aqui. Pronto, deixa eu copiar aqui. O canal está crescendo consistentemente. Eu comecei a postar os vídeos há 1 mês e pouco, né? Não tinha nenhum seguidor, estamos quase 300. E eu acho que a gente vai... Daqui a pouco está batendo os 1000 aí. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Ó, botei aqui o link do YouTube, tá? Arte do Bem Viver. Tem o meu Instagram. Se você quer que você entre no meu Instagram, tá? Ali tá meus contatos também. Qualquer coisa vocês
vocês se inscrevam, dêem uma olhada lá. Eu estou com o vídeo pronto para sair, mas é sobre as meditações do Marco Aurélio. E o Nietzsche vai continuar. Muito provavelmente, quando terminar Assim Falou Zaratustra, a gente vai para outras obras, né? Um autor que me interessa bastante. Tá? Para quem não segue a gente, tem o Instituto, né, gente? Pelo meu Instagram pessoal, você consegue do Instituto. Também tem aqui o Instagram, @esperanca.instituto. Por esse Instagram, a gente anuncia os cursos, né? Eu vou dar um curso, eu não sei se para a semana que vem ou para outra, sobre a introdução ao pensamento do Bauman, o Zygmunt Bauman. Eu já dei vários cursos aqui, né? Vocês olharem na história, tem vários cursos. Eu estou retomando, né? Por alguns meses, várias outras pessoas deram cursos ótimos, maravilhosos, só que eu decidi que eu tenho que voltar a dar... Eu fui muito cobrado por isso, né? Eu voltar a dar cursos, né? E estou voltando aos pouquinhos, a eu mesmo também dar cursos, e está sendo muito, muito, muito legal. Gostei muito dessa aula para vocês. Então, tem um curso sobre a introdução ao pensamento do Zygmunt Bauman, que eu vou anunciar. Segue a gente aqui, que a gente vai fazer a arte, deve estar anunciando aí nos próximos dias, né? Muito provavelmente daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, a gente vai ter esse curso, tá bom? Eu gravei, tá, essa aula, depois eu vou disponibilizar essa aula também no meu canal, tá? No meu canal do YouTube. Então, se vocês querem recomendar para alguém, pode recomendar para seguir. E os certificados nós vamos enviar para vocês por e-mail, tá? Daí, no máximo, daqui a uma semana, tá? No máximo, daqui a uma semana, vocês vão receber no e-mail de vocês o certificado do curso, contando lá o tempo, as 2 horas do curso, tá bom, gente? Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Obrigado a vocês, forte abraço para todo mundo e nos encontramos em outros eventos. Tchau, tchau. Tchau, professor.